Porque muita gente se sente uma dor no peito, uma dor cardíaca, vai correndo procurar um médico, né? Um pronto-socorro, até de preferência, vai no mesmo dia. Agora, essas pessoas passam 1 ano, 2 anos, 3 anos com muito problema intestinal e não vai. Gente, o intestino, ele é o nosso coração em questão de absorção, né? Você pense que todas as células, uma célula do cabelo, ó, precisa de nutrição vinda lá do seu intestino. Então, é fundamental, o sistema imune tá ali, e não é bacana a gente ficar estimulando processos inflamatórios crônicos. Então, tem algum problema intestinal, que é excesso de gases, como esses que eu te falei da SIBO, diarreia, constipação, resto de comida em fezes, sangramento nas fezes, você tem alguma coisa, tá? O nosso corpo, ele não fala, ele não reclama se a fisiologia estiver normal. Olá, meus caros amigos do intestino, tudo bem com vocês? Uma saudação especial para vocês que já nos seguem. Para os outros que estão chegando agora, caindo aqui de paraquedas no Papo Digestivo com a doutora Luana, e vocês estão curiosos para saber sobre o que se trata o nosso Papo Digestivo, também sejam muito bem-vindos. Aqui a gente vai falar sempre sobre microbiota intestinal e sobre o intestino e o quanto isso impacta não só na saúde do nosso intestino, mas na saúde sistêmica. Olha só, por exemplo, a microbiota, que são esses trilhões de micro-organismos que vivem aqui no nosso intestino, elas ajudam o intestino a se comunicar com o resto do corpo. Então, são conversas, nós chamamos de eixos que são estabelecidos. Por exemplo, eixo intestino, microbiota, pele. Vocês já sabem que a pele é um reflexo do nosso intestino. Sabe aquela história da nossa avó, comeu mal, ficou obstipada, vai ter problema de pele? É exatamente isso. Então, se a gente tem uma sinalização inflamatória ali no seu intestino, isso repercute na pele e a gente já tem associação de uma falta de saúde do intestino com acne, com dermatite, com rosácea, com psoríase. Outro eixo muito bacana e muito estudado é o eixo intestino-microbiota-cérebro, né? Quem já não sentiu borboletas no estômago? Isso é uma emoção que te dá um bem-estar. O eixo intestino-microbiota-cérebro é um dos mais estudados, um dos mais complexos, é um campo científico fértil aí, trazendo bastante novidade pra gente. E nós temos muita comunicação entre esses dois órgãos, né? Por exemplo, o nervo vago, que é uma ligação física, nós temos a comunicação de neurohormônios, de neurotransmissores, o intestino produz 30, de substâncias que as bactérias produzem que viajam no sangue e chegam no seu cérebro. Então, o intestino inflamado, gente, vai gerar um cérebro inflamado. E como que o cérebro inflamado responde? Ele responde com ansiedade, depressão, com problemas do sono, problema do humor. Nós temos também, por exemplo, a questão de se você quiser perder gordura e manter esse peso, você precisa da função metabólica da microbiota. A microbiota também sintetiza vitaminas. Temos também 85% do sistema imune no nosso intestino. Então, nos indivíduos predispostos geneticamente, quando tem um problema no intestino, você pode desencadear as doenças como artrite reumatoide. E não esquecendo também da tireoidite e de Hashimoto. Então, pessoal, todos esses temas a gente vai conversar por aqui. E se você está chegando agora e achou o tema interessante, sabe que você tem lição de casa. Nós estamos no episódio número 18, tem 17 episódios aí para trás para você dar uma olhadinha e aprender sobre o intestino e esses eixos, ok? Olha, nós somos uma comunidade que já entendemos o quanto que o intestino impacta, né? O papel importante, o papel-chave que ele joga na nossa saúde e na nossa doença. Mas talvez você tenha algum amigo, algum familiar que está sofrendo de alguma questão intestinal ou de alguma das questões dos eixos do intestino com órgãos à distância, e essa pessoa não tem a mínima informação sobre isso, então você pode ajudar mandando um link para que essa pessoa tenha mais conhecimento sobre a saúde dela e procure um profissional que realmente possa ajudar. Recadinho número 2, você também pode ajudar dando um like, dá um joinha, curte aí, que daí o YouTube entende que é um material relevante e ajuda a gente a espalhar, pulverizar essa informação do bem para o maior número de pessoas. Informação número 3, tem aqui, o pessoal vai deixar meu Instagram, doutora Luana HV. Lá tem muitos reels lá no meu Instagram, se você quiser dar uma olhadinha rápida de 1 minuto e meio sobre vários desses temas, vai lá e curte. E também, gente, lembrando, quarto e último recado, que a partir de agora, até o início do ano letivo do ano que vem, os nossos episódios terão lançamentos quinzenais e não mais semanais, como eram anteriormente. Só volta semanal a partir de fevereiro de 2024, tá bom? E é o que eu sempre digo, cuide do seu intestino, que ele cuida de você. Mas, pessoal, vamos lá para o papo digestivo, o papo que interessa hoje. Eu vou lançar uns episódios que eu vou chamar de SIBO e suas conexões. E por que isso? SIBO é um tema que eu gosto muito, eu leio, estudo muito, tenho muito paciente com SIBO. E o que eu observo? Muitos, mas vários dos pacientes não sabem sobre o que se trata e até alguns médicos. SIBO é muito subdiagnosticado, tem muita gente andando com SIBO por aí, não tem ideia do que tem. E SIBO também está correlacionado com algumas doenças graves. Então, é esse episódio que eu vou falar, SIBO e conexões, para a gente entender como uma alteração no intestino
pode estar linkada com outra doença sistêmica e as duas se correlacionam, e tratar as duas é muito interessante para um tratamento efetivo. Então, vai ser bem interessante esses temas, por exemplo, SIBO e rosácea, SIBO e doença de Parkinson, SIBO e endometriose, SIBO e algumas doenças hepáticas, a gente vai falar tudo isso aqui. E se você quiser correr por fora e entender um pouquinho mais de SIBO, vai ali no Ser Médico Podcast, vai no Papo Digestivo com a doutora Loana, o episódio número 3, foi um episódio que eu fiz especificamente sobre SIBO. Lá tem todas as questões, eu abordei um pouco mais profundo, não é um episódio longo, tem 30, 40 minutos, se eu não me engano, acho que menos de 35, e ali você vai ver definição de SIBO, quais são as causas que levam a SIBO, sintomas, diagnóstico, quais os exames que a gente pode utilizar para te dar a certeza que você tem SIBO e os vários tratamentos. As dietas a gente comenta lá. Então seria interessante, antes de você seguir essas séries, você buscar esse episódio número 3 lá atrás, tá? Então hoje, gente, nós vamos falar sobre SIBO e endometriose, que é uma duplinha minha favorita, cai muito lá no meu consultório. Vamos falar primeiro sobre endometriose, eu vou fazer um review de cada um, depois eu faço a conexão e qual que seria o tratamento ideal, tá bom? Vamos lá. Endometriose. Gente, endometriose é uma doença muito mais comum do que a gente pensa. Ela é uma doença inflamatória, infiltrativa, progressiva e importante. Não tem cura. Eu escuto muita menina chegando lá e falando assim, eu tive endometriose. A endometriose a gente vai ter o resto da vida, quem tem o diagnóstico. Só você vai ter a doença controlada ou não. Então, isso é importante saber. Ela atinge mulheres na idade fértil, 10 a 15% das mulheres em idade fértil, 60% das mulheres com infertilidade e 90% das mulheres que têm dor pélvica crônica vão receber, quando completam a pesquisa de exames, o diagnóstico de endometriose. Mas, afinal de contas, gente, o que significa endometriose? Vamos lembrar um pouquinho da anatomia normal. Dentro do nosso útero, a gente tem o endométrio. O endométrio, mensalmente, ele é estimulado, né, por hormônios a crescer. Se a mulher não engravida, esse endométrio ele descama. É o que a gente chama de menstruação. E uma das teorias, né, mais comentadas, que existem várias teorias de por que ocorre endometriose, é que algumas dessas células que não saíram via vaginal, elas podem sair pela trompa e entrar na tua cavidade abdominal. E daí elas vão buscar algum lugarzinho lá dentro. Então essa seria uma das teorias para falar como se forma a endometriose. Lá dentro da nossa cavidade abdominal, então a endometriose são focos de tecido endometriótico fora do nosso útero, ele pode escolher um lugarzinho para sentar, ele pode sentar em cima do teu intestino, em cima das tuas vias, do teu aparelho urinário, por trás da nossa parede abdominal, no diafragma, e dependendo da onde ele sentar, vão ocorrer os sintomas, né? Então, todo mês o foquinho vai ser estimulado juntamente com o teu endométrio lá da cavidade uterina. Então, ele é estimulado, ele inflama, pode ter um pouquinho de sangramento nesses foquinhos, o que irrita o peritônio, que é a cavidade que reveste todos os órgãos dentro do nosso abdômen. Então, a gente classifica também essa endometriose pela profundidade. Se esses foquinhos estão sentados só no peritônio, endometriose superficial ou peritoneal. Se esses foquinhos já são mais agressivos e eles invadem mais de 0,5 milímetro a parede de qualquer órgão ou estrutura, a gente já chama de endometriose profunda ou infiltrativa. E também temos endometriose que pode estar sentada lá no teu ovário, que é endometriose ovariana. Então, sabendo disso, quando se estimula o foco do intestino e ele está em cima das suas alças intestinais, você pode ter a sensação de intestino cheio. Você pode ter também dor anal se um desses focos estiver muito próximo do reto. Pode ter sangramento retal na época do período menstrual, porque esses foquinhos eles cavam a parede do intestino, pode ter sangramento para dentro. Se afeta a tua via urinária, você pode ter mais ou menos a mesma coisa. Pode ter dor para urinar, que é disúria. Pode ter urgência miccional, que é uma vontade desesperada de fazer xixi, às vezes não segura, porque são foquinhos estimulando, inflamando a tua bexiga. Pode ter sangramento também para via urinária. Na parte sexual, se esses foquinhos estiverem muito próximo da vagina, você pode ter dor no relacionamento sexual, pode ter dor aqui no diafragma, aqui tem muita inervação, pode estar dor pro ombro, que a gente chama dor referida, e pode ter o foquinho, como eu já comentei, aqui atrás da tua parede abdominal, dando uma dor que a gente não sabe descrever o que é e não sabe identificar. Então, esses são os sintomas da endometriose, tá? Agora, como saber se você tem endometriose? Aí é que tá, gente, um dos pulos do gato aqui.
Primeiro, a gente tem que observar o histórico dessa menina, né? Essa paciente, essa mulher, ela vai te trazer alguma pista, alguma dica desse hiperestrogenismo, que é uma quantidade grande de estrogênio estimulando esse endométrio ali. Então, ou quando ela começou a menstruar na menarca, ela tinha um ciclo menstrual muito forte, muito intenso, com grande quantidade de sangue nos primeiros dias, ou um ciclo muito longo, mais que 5 ou 7 dias com sangramento intenso. Muita TPM, muita dor de cabeça, muita retenção de líquido, muita dor na mama, muita cólica. E ela vai trazer uma história também que quando ela começou a usar anticoncepcional, se ela começou a usar, melhorou. Ela fala, nossa, parece que é outra vida, tô ótima, não me sinto mais cansada, não tenho mais anemia, tô mais disposta, não tenho mais dor. Ou uma mulher que quando foi tentar engravidar, ela teve dificuldade. Essa é uma das questões ligadas com a endometriose também. Fora isso, gente, de exame de sangue, não existe, infelizmente, nenhum marcador ou nenhuma sinalização específica que diga, você olha aquilo ali e fala, aham, tem endometriose. Não existe, tá? A gente tem o estrogênio alto, a gente tem um marcador que é o CA-125, mas ele não é específico também, ele não está relacionado, por exemplo, com a quantidade de sintoma da paciente, né? Às vezes a gente tem o CA-125 alto, mas ela não tem muito sintoma, às vezes ela tem bastante sintoma, o CA-125 nem é tão alto. Ele serve mais, assim, alguns médicos usam para acompanhamento, né? Então, se você tinha o CA-125 alto e operou, a gente acompanha o CA-125 para ver se ele tá ficando baixo. Caso ele volte a subir, opa, reativamos aqui a doença. Infelizmente, não tem nada. Em relação aos exames de imagem, eu queria esclarecer uma coisa aqui bem interessante, que são coisas, né, que a gente escuta no consultório e a gente vê como é que está a informação, o conhecimento das pessoas em relação aos exames. Não é obrigação de vocês saberem, é ao contrário, a relação do médico de informar. E o que acontece? A gente fala assim, olha, eu acho que está com suspeita de endometriose. A primeira coisa que a paciente fala é, eu tenho ultrassom transvaginal normal, doutora, eu acho que eu não tenho endometriose. Gente, a endometriose, como eu expliquei aqui para vocês no começo, elas são focos de endométrio fora da cavidade uterina. Então, às vezes, um ultrassom transvaginal normal, ele nem sempre vai excluir. Pode ser que você tenha endometriose em outro lugar, mas que esse ultrassom ele não consegue, no local onde ele está sendo feito e como ele está sendo feito, detectar. Por exemplo, para o ultrassom transvaginal normal, a gente não faz um preparo do intestino. Então, as fezes, os líquidos, os gases que estão ali no final do intestino, eles atrapalham a onda de ultrassom. A gente não consegue ter uma qualidade de imagem muito boa para fazer esse diagnóstico. Pensa, são foquinhos às vezes milimétricos, de 5 milímetros. Então, a gente tem que ter uma qualidade, uma situação muito boa para fazer esse diagnóstico. E qual o exame que a gente pediria? Esse exame, se você não conhece, ele chama mapeamento endometrial. É um ultrassom que a gente vai fazer também transvaginal, a gente também avalia a parte ginecológica, avalia toda a parte urinária, toda a parte da pelve, e avalia também a questão do intestino. A gente faz um preparinho do intestino, é simples, né? Uma noite antes do exame você toma um laxante via oral e no dia do exame, 1 hora antes, faz um enema, que é aquele preparo que faz por baixo para limpar ali o reto e o sigmoide, para a gente poder ver bem todas essas áreas que a endometriose mais comumente afeta e que a gente gostaria de avaliar. Exames em geral, tá, gente? Ultrassom de mama, ultrassom da tireoide, ultrassom o transvaginal. Sempre que você for fazer, dê preferência por fazer no mesmo local e de preferência com o mesmo avaliador. Isso é importante. Cada médico tem uma padronização, protocolo que ele segue para fazer avaliações e sempre você avaliar com o mesmo médico é mais interessante. Então, ali no mapeamento transvaginal, você pode dar uma olhada se você tem endometriose superficial, só se esse médico for muito bom, ele tiver o olho preparado. Para a pessoa ser muito bom avaliador nesse exame, ele tem uma curva de aprendizado. Tem que fazer muito exame, preparar o olho, ensinar o olho a enxergar esses microfoquinhos, tá? Caso não ache a endometriose superficial no mapeamento e tenha uma forte suspeita, dá para fazer ressonância ou a laparoscopia. A laparoscopia é aquele exame em que você faz um buraquinho, pode ser ali pelo umbigo, e coloca uma câmera e você vai procurar uma visão direta da cavidade abdominal, né? Diferente do exame e do mapeamento, do transvaginal e do mapeamento, você vai olhar lá dentro da barriga, né? Injeta gás e você procura pelos soquinhos. Se tem os soquinhos superficiais, a gente já
tipo com cautéria, a gente vai ali e queima, né? A gente esfria esses soquinhos e tem que fazer depois o acompanhamento junto com o seu ginecologista. Se no mapeamento a gente já acha a endometriose profunda ou infiltrativa, aí tem que ver se dá para fazer somente um bloqueio hormonal. Isso é uma conversa que você vai ter com o teu ginecologista, ou se esse exame significa que você vai ter que fazer uma cirurgia. Importantíssimo ter esse exame, mesmo que você já tenha o diagnóstico de endometriose e não tenha esse exame, é legal fazer, tá? Por quê? Porque além de ele dar o diagnóstico para quem não tem, ele serve para uma programação cirúrgica. Como é uma doença, como eu falei, infiltrativa, progressiva, que ela pode atingir via urinária, tanto a parte de intestino também, o médico, o gineco que vai te operar, ele pode pedir ajuda de um urologista para acompanhar a tua cirurgia ou de um coloprocto. E importante essa programação. Quanto melhor essa programação baseada nesse exame, melhor o teu resultado cirúrgico, né? Pode ser que tenha que tirar um pedaço do intestino. E para as pessoas que vão ser operadas, né, a paciente, também é muito importante a gente conseguir explicar, principalmente pelo lado emocional, qual que pode ser o resultado dessa cirurgia depois do exame. Olha, você vai sair da cirurgia, né, a gente vai ter que tirar um pedaço do intestino e tal, então preparar essa paciente, que também já é uma sofredora, né, gente, ó, já é uma sofredora com endometriose, às vezes a gente leva em média 7 a 10 anos para fazer o diagnóstico de endometriose, tá? Então a mulher já sofreu bastante, então a gente preparar ela também nessa questão, nesse âmbito emocional, para o resultado de um pós-cirúrgico, né, que vem baseado nesse exame aí, tá bom? Bom, tratamento da endometriose. Como eu comentei com vocês, a endometriose não tem cura, ela tem controle. Infelizmente, a gente vê muita gente que fez cirurgia, mas não manteve um bloqueio hormonal e a doença recidiva. Então, a cirurgia é o quê? A cirurgia é você tirar os focos que estão invadindo um órgão. Então, aquele órgão deixou de ser funcional, está apresentando sangramento, tem algum problema dentro da cavidade abdominal, a gente tem que retirar. Mas a gente tem que saber que podem ficar foquinhos ali na cavidade abdominal que com estímulo hormonal podem ser reativados e com o longo do tempo podem sim levar de novo a doenças infiltrativas, talvez outra cirurgia. Eu tenho paciente que já fez 3 vezes, né? Chegou para mim, já tinha feito 3 cirurgias no intestino. Então a gente tem que prestar muita atenção nessa doença. Na verdade, se você tem endometriose, tem que casar com o teu gineco. É um acompanhamento que você vai fazer. Operou ou não, você vai estar sempre mantendo um controle hormonal com ele ali, para ver se a endometriose está de acordo com o esperado. Bom, de endometriose, era esse resuminho aí que eu queria fazer. Agora eu vou falar para vocês de SIBO, que é a minha parte, que é a minha especialidade, né? E você pode perguntar, mas doutora, por que você recebe paciente que tem endometriose? Olha lá, a endometriose faz dor pélvica crônica, né? E as pacientes, às vezes, não fazem a relação com o ciclo menstrual e, às vezes, realmente, o processo é bem infiltrativo, bem crônico já, e a dor não é só pontual, né, na menstruação, a dor fica o mês inteiro, então ela já perdeu o parâmetro, ela acha que ela tem síndrome do intestino irritável, e ela vem fazer consulta comigo, e daí a gente acaba diagnosticando endometriose e SIBO, né, que tem outro tratamento, então daí acaba dando um tratamento adequado para o que o paciente tem. Bom, SIBO é o supercrescimento de bactérias a nível do seu intestino delgado, né? Quem me segue sabe que eu falo muito isso, falo aqui no Instagram, no Reels aqui, é um tema que eu adoro, como eu já falei. E a primeira pergunta que vem dos meus amigos do intestino é a seguinte, mas doutora, uma quantidade grande de bactéria não é legal? Eu achei que era bacana ter bastante bactéria. Pessoal, mas não no intestino delgado, é lá no seu intestino grosso. Né? No intestino grosso é até um parâmetro, né? Um item que a gente avalia. Mais bactérias e mais variadas possível é um indicador de saúde. Já no intestino delgado, ele não foi desenhado para isso, ele foi desenhado para absorção. Então, o design dele não é para suportar uma colonização bacteriana muito grande. Então, quando a gente tem essas bactérias ali, elas acabam atrapalhando a função do intestino. Lembrando que o intestino delgado, gente, ele vem lá do piloro, que é a porção final do estômago, e vai até a válvula iliocecal, que é o que separa, essa válvula separa o intestino grosso do delgado. O intestino delgado tem de 6 a 7 metros e ele é dividido entre duodeno, jejunum e ilho. E a SIBO pode acontecer em qualquer parte ou em todas, tá? Então, a SIBO seria isso. Essa festa penetra das bactérias que saem do intestino grosso, vão para o intestino delgado, começa a comer da sua comida antes mesmo de você absorver, né? E é isso que gera os sintomas, porque essa fermentação, essa digestão bacteriana em cima do que você come geram os gases. Então, os gases que distendem você. É aquela famosa, né, jogadinha que a gente faz lá no consultório, você acorda plana,
mas não vai dormir plena, né? Porque você acorda com o teu abdômen super plano, fininho, tá tranquilo, você começa a se alimentar, principalmente grandes refeições e com fibra, almoço, lanche, jantar, vai dando comida para as bactérias, elas vão fermentando essa comida, gerando os gases, e daí que você tem aqueles sintomas horríveis, né? Até no final do dia você recebe aquela pergunta, nossa, mas você tá grávida, ou você tem que abrir o botão de uma calça, ou você deixa de ir em compromissos, ou pela dor da distensão, ou pelo desconforto, porque essa grande quantidade de gases, gente, não é assim, tem gente que fala que SIBO não existe, que esses gasezinhos a mais é parte da digestão. Ó, digestão normal gera de 0,5 a 1,5 litro de gases. A SIBO gera 5 litros de gases. É tanta pressão que esse gás, você pode perder ele involuntariamente ao mínimo esforço abdominal. Esse gás ele vem subindo pelo teu estômago, ele causa desconforto gástrico também pela distensão. A pessoa pode arrotar constantemente. Então, é uma grande quantidade de gases, tá? Fora isso, faz diarreia em algumas pessoas, constipação nas outras, dependendo do tipo do gás, das bactérias que estão ali. E também temos os sintomas extraintestinais, né? Porque pela desabsorção, pensa que as bactérias estão comendo sua comida antes de você, né? Elas são ligeiras, chega a comidinha ali antes do intestino absorver, elas já estão fermentando. Então falta nutriente, então você pode ter cansaço crônico, perda de cabelo, brain fog, que é perda de foco e de memória. A longo prazo na literatura, eu não tenho nenhum paciente assim, mas pode desenvolver até por falta de absorção de nutrientes para ossos, você ter osteopenia, osteoporose e lá na frente você vai ter as desagradáveis fraturas, né? Então, SIBO também é uma doença que afeta o intestino e afeta outras localizações. Gente, o que o nosso corpo faz para impedir que as bactérias saiam dos lugares? Porque elas são danadinhas, viu? A gente tem ali essas bactérias ali no intestino grosso, você viu que tem a válvula para impedir que elas saiam. Então, o nosso corpo, ele é inteligentíssimo, né? Ele coloca válvulas, ele coloca estreitamentos, ele coloca tortuosidades, curvas, enzimas, ácido. Então, ele tenta, de toda forma, manter as bactérias nos locais corretos, não misturando. Por exemplo, a gente tem a microbiota da vagina, tem que ficar lá. Microbiota da parte da bexiga, microbiota do pulmão, microbiota da pele, microbiota do intestino. Cada coisa tem que ficar no seu lugar. Mas um dos mecanismos mais importantes que se perde na SIBO, e é isso que a gente vai falar associado à endometriose, é a falta de movimentação intestinal. Então, qualquer coisa que diminua o movimento do intestino delgado, empurrando restinho de bactéria e restinho de comida lá para o teu intestino grosso, vai favorecer que esse material fique ali e num lugar quente e úmido, comida, bactéria, elas vão crescer. Então, falta de movimentação, principalmente do complexo mioentérico motor, que é um complexo de neurônios especiais que tem ali, que são disparados no jejum à noite ou 90 minutos depois que você se alimenta. Então, ele vem fazendo uma limpezinha, é como se fosse uma faxineirazinha que vem empurrando tudo. E também obstrução. Obstrução por divertículo, por brida cirúrgica, né, que são aquelas aderências, por tumores, por divertículos, qualquer coisa que ou lentifique o trânsito ou faça uma obstrução lá embaixo, sobrou comida e bactéria no lugar quente e úmido, vai crescer. E como diagnosticar a SIBO, então, gente? Nós temos 2 exames aí no mercado que nos ajudam. Nenhum deles é perfeito, infelizmente. Nós temos a endoscopia digestiva alta e o teste do hidrogênio expirado, que talvez alguns de vocês aí não escutaram. A endoscopia digestiva alta é essa que você está pensando, é essa que a gente normalmente faz. Você vai lá no consultório, você vai no ambiente hospitalar, você é sedado, né? Então é um processo invasivo, que precisa de uma anestesia, e nesse caso é um processo caro, porque a gente precisa de um catéter especial. Para a gente chegar com um aparelho estéreo lá no teu duodeno, primeira porção do delgado, e aspirar o líquido sem ter contaminação até chegar lá, é um catéter dentro do outro. Tem um catéter fechado, um dentro, que só vai abrir lá. Isso é um catéter caro dentro da endoscopia. Então tem esses todos poréns aí. E outro porém, a gente só vai conseguir aspirar o líquido, que o aparelho de endoscopia ele só chega na primeira porção do duodeno, do intestino delgado, que é o duodeno. Então ele não consegue avaliar jejum e íleo. Se você tem SIBO lá embaixo, uma SIBO distal, essa endoscopia vai dar positiva. Então, infelizmente, é esse método aí que a gente tem na endoscopia, né, que como eu te falei, é caro, é invasivo e precisa de catéter, e a dupla endoscopista e a pessoa que está auxiliando também tem que fazer tudo estéreo, com luva estéreo, que não é comum aos outros procedimentos de endoscopia, tá? Aí vem o teste de hidrogênio expirado. Esse já é um teste mais bacana, né? É um teste que a única coisa que o paciente tem que ter é paciência de ficar 3 horas no consultório, porque esse é o tempo que leva, né? A gente faz o exame lá. A gente dá uma comidinha para o paciente, que é a comida da bactéria. Se tiver uma grande quantidade de bactéria lá, ela vai fermentar a glicose ou lactulose, que é isso que a gente escolhe, depende do caso para dar.
A fermentação gera gases, esses gases não ficam na parede do intestino, né? Elas caem nos vasos, elas vão para o pulmão e teste de hidrogênio expirado, porque a gente tem uma máquina que o paciente expira, a gente capta esses gases e mede. A endoscopia é considerada padrão ouro, porque a gente faz uma avaliação direta, né? A gente puxa as bactérias, manda para o laboratório, mede, pode medir tanto a quantidade quanto a qualidade, que tipo que tem lá, e a gente está contando as bactérias diretamente. Esse teste de hidrogênio expirado, ele é uma avaliação indireta, porque a gente vai só contar os gases, né? Então, contou os gases ali que a pessoa expirou. A gente mede de 15 em 15 no primeiro tempo, depois a gente mede de 30 em 30 minutos. A gente vai ver os gases, deu acima no normal, tem SIBO também. No momento atual, o que a gente mais faz é esse, por ser mais prático, mais direto, menos invasivo e não precisar de sedação. Mas já te digo que nenhum deles é o perfeito. O médico tem que ter uma experiência de atendimento de SIBO e tem que saber qual exame ele vai pedir para que realmente possa converter, né, num ganho clínico e de tratamento. Vamos lá, então, o que interessa desse podcast, gente. Falar qual que é a associação da SIBO e da endometriose. Então, olha só. Lembra que a gente falou que a endometriose são foquinhos fora do útero e ela pode estar sentada no seu intestino. Então, deixa eu só fazer uma correlação aqui. Se você der uma martelada no teu dedo inflama, ele junta líquido e você não vai conseguir dobrar o seu dedo, certo? O intestino é a mesma coisa. Se você tem focos ou vários focos de endometriose em cima do seu intestino, inflamando, né? Então tá tendo um estímulo hormonal, tá inflamando, às vezes está sangrando em cima do seu intestino, o seu intestino ele não consegue mais fazer uma movimentação correta. Ele fica com uma movimentação mais lentificada. Então, se você tem uma movimentação mais lentificada, fica mais bactéria, fica mais resto de comida dentro do seu intestino delgado. E isso vai favorecer, né, o supercrescimento de bactérias a nível do seu intestino delgado. Outra questão que, infelizmente, a endometriose faz são as aderências. Né, que pode ser que vocês conheçam como bridas. O que são isso? Toda vez que existe um processo inflamatório no nosso corpo, existe um processo cicatricial, né? Às vezes a pessoa tem uma acne, ficou ali uma cicatriz da acne, né? Eu fiz um corte, ficou uma cicatriz. Lá dentro da nossa barriga, a mesma coisa. Então, se eu tenho uma alça do intestino inflamada, tá aqui, e ela encontra com outra alça do intestino que está inflamada, elas podem, depois, no processo cicatricial, grudar. E quando as alças intestinais grudam, elas já não estão mais soltas com as angulações livres. A comida vem vindo, opa, aqui tem um ângulo difícil de passar, que está grudado, e começa a juntar a comida para cima. Então, aí a gente tem dois processos. O intestino que já não contrai mais tão adequadamente pela inflamação, e também as angulações devido às aderências ou às bridas. E aí a gente tem a SIBO. Então, você imagina uma menina que não está com controle da endometriose, né? Tem um sangramento intenso todo mês, tem anemia, tem cansaço, tem fraqueza, tem um intestino distendido que não absorve bem as coisas, mais fraqueza, mais cansaço, queda de cabelo, né? E daí a pessoa pode até começar a restringir muito a comida no sentido de, puxa, alguma coisa eu tô fazendo errado. Normalmente o que as meninas fazem, param de comer besteira e começam a comer fibra. Eu preciso arrumar minha saúde aqui. E, gente, essa é a pior coisa que existe para SIBO. Porque SIBO são bactérias que não são de infecção, são bactérias do nosso intestino que estão no lugar errado, né? Só que essas bactérias, elas gostam de fibra. Então, quanto mais fibra você jogar, mais você vai fermentar. Então, para esses casos, a gente faz a dieta Low Food Map, que é a dieta baixa em fermentados. Então, essa é uma questão da dieta que tem que ser adaptada para diminuir rapidamente os sintomas nessas questões, tá? Tratamento, gente. Como é que nós vamos resolver essa coisa arada toda aqui? Olha lá. Tratamento da endometriose, você vai ver com o seu gineco. A gente tem um tratamento aqui em Curitiba, pelo menos, né? Faço muito atendimento online, mas aqui em Curitiba a gente já tem uma equipe de pessoas que atendem endometriose, operam endometriose avançada, e a gente tem um acompanhamento, né, para esses casos. Então, sempre discutir com o seu gineco. Tem endometriose, o que eu vou fazer, o que eu fiz, o que eu faço para acompanhar, operei, qual que é o segmento aqui para diante, como é que eu vou entrar na menopausa. A menopausa tem uma tendência de diminuir, mas mesmo assim tem algumas mulheres que persistem com algum sintoma se abrir o bloqueio hormonal. Tudo isso você tem que conversar lá com o seu gineco. Por quê? Porque SIBO é uma condição. SIBO, ela não acontece, eu sempre costumo dizer, sem uma força maior, né? Como é que aconteceu a SIBO? Sozinha não aconteceu. Ela tem uma causa maior. Neste caso, né, lá no episódio número 3, tem as várias causas da SIBO, se você está curioso. Nesse caso, eu vou falar só da endometriose. Então, é endometriose causando a SIBO. Agora, pensa aqui comigo, amigo do intestino. Se a gente não tratar a endometriose, como é que eu vou ajudar a pessoa tratando SIBO? Vai ser um tratamento para a vida inteira com antibiótico para matar esse excedente bacteriano, porque não tem fim, né? Então, tem que, primeiro de tudo, controlar a endometriose,
né? Manter ela sob controle, fazer o tratamento que precisa de agudo, se for uma cirurgia ou não. Depois nós temos que tratar a SIBO. E a SIBO significa reduzir a população bacteriana. Então a gente tem que diminuir essa quantidade de bactéria no delgado que não é adequada. A gente tem que popular, né, recompor a microbiota desse intestino delgado. Temos que diminuir a disbiose, a inflamação de parede que acontece. E, em alguns casos, como é o caso da endometriose, fora esse tratamento agudo da SIBO, eu sempre vou ter que deixar o paciente em tratamento de manutenção. Por quê, doutora? Porque a causa, a endometriose, ela é para sempre, ela não tem cura. Então, se você já fez essas alterações no seu intestino, já fez essas bridas, essas aderências, bem provavelmente você vai precisar de um tratamento de manutenção. Mas a gente sempre vai conversando caso a caso, avaliando cada paciente e vendo qual que é a questão, né? Eu tô falando mais da minha experiência, que na verdade também são quadros bem viciados, né? Já são meninas com algumas situações mais graves. Pessoal, vamos lá para o nosso momento reflexão. Já quase terminando o nosso episódio. Olha aqui. Momento reflexão. Primeiro, gente, prestar atenção no seu corpo. Eu vou te dizer que como mulher, ninguém sabe mais do que a gente o que a gente está sentindo. Então, se você sente alguma dor que é intensa, uma dor pélvica crônica, uma dor lá na lombar, muito forte na tua menstruação, um ciclo que você quer fora do normal comparado com o das tuas amigas, uma coisa que te incomoda demais, vá procurar. Não é aquela coisa, isso faz parte da menstruação. Não, ela está exagerando. Não existe isso. Preste atenção no seu corpo, né? A gente tem que respeitar a sinalização, se respeitar e ir atrás, e se fazer respeitar, porque se realmente você chegar no médico e diz, não, isso é da tua cabeça, isso é assim mesmo, cabe a você procurar uma segunda opinião, ok? Acreditar no que você sente e dar valorização para os sintomas intestinais, porque muita gente se sente uma dor no peito, uma dor cardíaca, vai correndo procurar um médico, né? Um pronto-socorro, até de preferência, vai no mesmo dia. Agora, essas pessoas passam 1 ano, 2 anos, 3 anos com muito problema intestinal e não vai. Gente, o intestino, ele é o nosso coração em questão de absorção, né? Você pense que todas as células, uma célula do cabelo, precisa de nutrição vinda lá do seu intestino. Então, é fundamental, o sistema imune está ali, e não é bacana a gente ficar estimulando processos inflamatórios crônicos. Então, tem algum problema intestinal, que é excesso de gases, como esses que eu te falei da SIBO, diarreia, constipação, resto de comida em fezes, sangramento nas fezes, você tem alguma coisa, tá? O nosso corpo, ele não fala, ele não reclama se a fisiologia estiver normal. Então, vamos prestar atenção nessas coisas aí, tá? Lição do podcast: endometriose não tem cura, é só controle. Controle a sua endometriose para a gente tratar a SIBO e procure um médico que esteja adaptado a ver as doenças da microbiota, que saiba fazer essas conexões para que você tenha um tratamento adequado e efetivo e você fique livre de sintomas. Porque a gente tem que estar aí, nós mulheres, né, atendendo nossos filhos, participando no mercado, sendo competitivas e levando a nossa vida, por que não, com muita qualidade. Tá bom? Obrigada, meus amigos do intestino, vocês que ficaram até aqui nos acompanhando. Não esqueçam, o episódio 3 é muito importante para você entender, né? Não vão ser sequenciais, tá? Esses episódios aqui sobre SIBO, mas vai ser o nosso carro-chefe aqui do Papo Digestivo. Mas segue lá, dá uma escutadinha lá no episódio 3, que daí você vai ter muita mais noção, tá bom? Episódio número 19, pessoal, esse vai ser na sequência. Vai ser SIBO e doença de Parkinson, tá bom? Acompanhe que tá muito interessante. Obrigada e até a próxima.